Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Como vocês já sabem, eu sou Renata, também conhecida como Mano, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo amostral e estatística. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões. De uma forma geral, né, as populações no qual o pesquisador ele tem interesse, elas são grandes demais para a gente fazer uma avaliação em toda ela, né? E aí o mais comum é estudar amostras que foram retiradas aí dessa população. Para que os resultados de uma amostra eles possam ser então generalizados para a população, essa amostra ela tem que ser representativa da população de sua origem, tá? E a melhor maneira aí de se obter uma amostra representativa é empregando um procedimento aleatório para a seleção desses indivíduos. A vantagem de se usarem as amostras aleatórias é que, para esse tipo de amostras, existem métodos estatísticos que vão auxiliar aí o pesquisador. Tal tipo de amostragem ele não dá, então, a oportunidade ao pesquisador escolher, mesmo que inconsciente, uma amostra que vai favorecer aí a sua hipótese que ele quer ver aí confirmada, né? Então, esse pesquisador ele não vai poder escolher esse indivíduo. Agora a gente vai ver os principais procedimentos aí de amostragem. Nós temos a amostragem aleatória simples, que é aquela obtida de tal modo que todos os indivíduos ali da população, né, ele tem a igual probabilidade de serem selecionados, tá? Inicialmente, a gente atribui um número aí de ordem a cada elemento da população e a seguir, então, por meio de um dispositivo aleatório qualquer, a gente seleciona ao acaso a quantidade desejada aí de indivíduos. O exemplo pode ser sorteio dos números através de uma urna ou utilizando aí programas de computador. A amostra aleatória estratificada, ela é utilizada quando a população ela é constituída de subpopulações ou estratos e pode então ser razoável aí supor que a variável de interesse ela apresenta comportamento diferente nos distintos estratos. Por exemplo, uma população em quem tem uma quantidade de diferença em função da faixa etária. Nesse caso, seria interessante fazer uma amostragem estratificada de acordo com a faixa etária. E nesse caso, para que a amostra ela seja representativa, ela tem que apresentar a mesma estratificação aí do universo de origem, né? Por exemplo, se naquela população a maior parte são idosos, eu vou ter que pegar, né, uma amostra com a maior parte de idosos, tá? E para garantir, então, que o procedimento aleatório ele produza uma amostra estratificada adequada, deve-se verificar quais os estratos presentes na população, calcular aí os seus tamanhos relativos, as suas proporções, né, as suas porcentagens, determinar aí o tamanho dos estratos na amostra, observando essas mesmas proporções. Então, igual eu falei, né? Se a população de origem ela tem a maior parte de idosos, eu tenho que também ter uma amostra com essa maior parte de idosos. E obter ali aleatoriamente os elementos aí para cada estrato, ou sorteando dentro de cada estrato, ou sorteando, né, dentro da população e preenchendo os espaços reservados aí para cada estrato, né? Então, eu tenho que tentar manter aquela proporção ali da população. Temos também a amostra aleatória sistemática, consiste, né, que se os elementos aí da população eles estão ordenados de alguma maneira, como em filas, em listas, é possível realizar uma amostragem sistemática, podendo ser feito da seguinte forma. Escolhe uma constante conveniente, então, por exemplo, eu posso sortear, pegar os indivíduos de 6 em 6, que eles estão, então, por exemplo, se o meu primeiro sorteado é o número 4, depois eu vou pegar o 10, depois eu vou pegar o 16, tá? A constante seria de 6 em 6. Então, a gente sorteia aí o primeiro indivíduo
e evitam-se tantos indivíduos quantos, né, forem indicados pela constante e toma-se o indivíduo seguinte, tá? Eu repito o processo a partir do segundo passo até obter, então, o tamanho amostral desejado, né? Então, eu defini ali, por exemplo, a minha constante, que seria pegar indivíduos de 6 em 6 numerados, né? E aí eu vou pegando esses indivíduos de acordo com a minha necessidade. E, por fim, nós temos a amostragem aleatória por conglomerado, que se a população apresenta-se aí subdividida em pequenos grupos ou conglomerados, frequentemente no espaço, é muitas vezes conveniente a realização aí da amostragem diretamente nos conglomerados, da seguinte modo, né? Identifica-se os conglomerados por meio de números de ordem, sorteia os conglomerados e analisam todos os indivíduos pertencentes àqueles conglomerados sorteados. Um exemplo seria, eu quero fazer uma pesquisa com professores das escolas, né, da minha cidade. Então, eu vejo quantas escolas tem, numero essas escolas, sorteio as escolas que vão participar, aí todos os professores, né, que pertencem àquela escola, eles vão participar do estudo, tá? Isso é uma amostragem por conglomerado. Antes de eu definir, né, qual a amostragem ali que eu vou ter que realizar, né, eu tenho que fazer o cálculo do tamanho mínimo aí da minha amostra, né? Então, não existe um número fixo aí para o tamanho da amostra ser estudada. Há uma solução, então, para cada caso, dependendo do tipo de problema que você quer resolver. Exemplo, caracterizar uma variável ainda não investigada na população, comparar duas populações quanto a uma variável dada, verificar se duas variáveis, né, elas estão associadas. Então, eu tenho que ver qual o problema que eu vou querer resolver com a minha pesquisa. Depende do tipo de variável. Então, os estudos envolvendo variáveis qualitativas geralmente exigem amostras maiores, né? Dentre as variáveis quantitativas, que apresentam a maior variabilidade dos dados, também exigem amostras maiores. E depende da magnitude do erro estatístico aceito pelo pesquisador. Então, quanto menos o pesquisador quer errar em suas conclusões, maior vai ter que ser o tamanho da sua amostra. Do tamanho aí da diferença considerada importante pelo pesquisador em uma comparação entre os grupos, diferenças, né, estatísticas menores vão exigir amostras maiores. Do poder desejado para o teste, isso é, da probabilidade que a amostra, né, ela identifique uma diferença ou efeito aí real, né? E do tempo, verbas, né, questão financeira e pessoal disponíveis, bem como da dificuldade em se obter os dados e da complexidade aí do experimento. Então, agora a gente vai ver, né, no site openapp.com como calcular aí essa amostra necessária. Então, eu vou abrir aqui o site. Então, nós estamos aqui, né, no site openapp.com. Quando a gente abre, a gente vê aqui na barrinha lateral, ó, tamanho da amostra. Então, existem diferentes cálculos amostrais, né? Então, eu vou fazer um cálculo quando eu quero achar uma prevalência de uma doença aí na população, por exemplo. Então, aí ele abre aqui, ó. Primeiro passo é entrar os dados, né? Se eu tenho o tamanho da minha população, quanto é o tamanho da população, por exemplo? Eu tenho que avaliar professores das escolas do município da minha cidade. Na cidade tem 800 professores, aí eu coloco aqui. Mas se é uma amostra, uma população muito grande, eu deixo esse valor aqui mesmo que se encontra, tá? Aqui na frequência antecipada, seria qual a frequência aí de prevalência dessa doença que você está investigando na população. Então, por exemplo, eu quero investigar dados de obesidade na população, né? Aí, qual em um estudo prévio, quanto que foi a porcentagem de obesidade encontrada nessa população? Então, por exemplo, se for na população brasileira, né, eu posso usar dados aí do Ministério da Saúde, que traz uma prevalência, né, em torno de 20%, tá? Mas se eu quero pesquisar várias doenças, nesse caso eu tenho que manter a frequência de 50%, né? Como caso eu tenha várias doenças ou caso, né, eu não conheço a prevalência aí dessa doença na população.
tá? Então, eu coloco o limite de confiança, né? Então, precisão, né, de 5%, né? E aí eu coloco, se eu fizer agora aqui, eu mantenho 1 para amostras aleatórias, ok. Clico em calcular. Então, o que eu obtive aqui, gente? Se eu quero um tamanho levando em consideração o intervalo de confiança de 95%, que é o mais usado, eu tenho, né, que se eu coloquei 50%, que seria a prevalência de doença na população, então eu teria que obter uma amostra aí de 384 indivíduos, tá? Então, esse seria o cálculo aí amostral, tá? Mas e se eu quero, ao invés de achar uma doença, uma prevalência, eu quero comparar médias entre grupos, né? Então, é um grupo de treinamento, um grupo sem treinamento, aí eu tenho outra fórmula de calcular aqui, ó, diferença de médias, tá? Aqui na barrinha lateral, eu clico e aí eu venho inserindo meus dados, entrar os dados, né? Então, o intervalo de confiança, né? Geralmente usa 95%. O poder aí do teste, né? Geralmente usa 80%, né? A razão do tamanho da amostra, né? A gente mantém 1. E aqui eu teria que entrar com a média do grupo 1 e o seu desvio padrão e a média do grupo 2 e o seu desvio padrão. Então, eu tenho que ter também um estudo prévio que achou, né, a média daquela variável no grupo e no outro grupo sem treinamento. Então, de qualquer forma, eu tenho que ter um estudo prévio aí para mim achar esse cálculo amostral. Então, vou manter o que está aqui, né, essa média e o desvio, para a gente ver o que vai dar. Então, quando você for inserir seus dados, você tem que mudar aqui a média e o desvio padrão. Mas vamos calcular. E aqui eu cheguei, né, aos valores, né, com intervalo de 95% de confiança e o poder do teste de 80%, tá? O tamanho da amostra para o grupo 1 teria que ser 152 pessoas e o tamanho da amostra para o grupo 2 também 152 pessoas, tá? Então, essa aí é quando eu tenho, né, que eu quero comparar dois grupos, duas médias, tá bom? Então, foi isso aqui que a gente fez lá no site do OPEP, achando, né, o cálculo, né, da amostral. Então, aqui eu trago para você nos slides o passo a passo, como fazer, tá bom? Aqui, né, quando eu quero comparar duas médias, eu também coloquei aqui o passo a passo, tá? Então, essa foi a referência utilizada aí para essa aula de cálculo amostral sobre a amostra, né? E eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula e nos vemos na próxima. Muito obrigada!